Atenção, atenção, pessoal. Não é clickbait, não é sensacionalismo. O impeachment do atual presidente da República nunca foi tão palpável, nunca esteve tão próximo. Crime de responsabilidade previsto na Constituição Federal. Pedalada fiscal muito pior que aquela da Dilma. Valor total: 7 bilhões e 700 milhões de reais para cobrir um rombo do INSS. Agora, só falta nossa bancada no Congresso Nacional fazer a sua parte. Impeachment já! Esse é nosso tema principal de hoje e fiquem até o final porque eu tenho conexões diretas deste caso com a CPMI do dia 8 de janeiro e também com a viagem da comitiva presidencial à China. Bem que o desgoverno avisou com seu novo slogan, né? O Brasil voltou realmente aos seus piores dias. E falando nisso, vamos começar aqui conversando sobre o MST, que simplesmente convocou uma coletiva para dizer que vai invadir terra. Gente, é o criminoso dizendo antecipadamente que vai cometer o crime. Fiquei sabendo disso através desse tweet aí, que está no print do Luiz Camargo, aqui do YouTube também. É a mesma coisa, como ele mostrou brilhantemente, né, do estuprador chegar e dizer: olha só, eu sou um estuprador e eu vou estuprar. Qual o cerne de toda a polêmica, adiantando um pouquinho a questão do 8 de janeiro? Qual o cerne de toda a polêmica das invasões? O governo federal sabia ou não sabia? Podia ou não evitar as invasões? Aqui nós temos o MST, uma organização criminosa, um grupo de terroristas que invade terras avisando antecipadamente que vai cometer crimes. E aí fica o questionamento. O governo federal vai fazer alguma coisa? Será responsabilizado caso essas pessoas cumpram a promessa, invadam terras e haja conflitos, confrontos, inclusive com vítimas fatais? Vamos aguardar para ver. Chegamos então ao nosso tema principal de hoje. Antes de começar rapidinho, pessoal, quem não me segue lá no Facebook, chega mais. Tá? O link está no comentário fixado na descrição desse vídeo. A gente precisa bater a meta de 10 mil inscritos, seguidores, para poder monetizar a página lá no Facebook. Como vocês sabem, o meu canal, meus dois canais aqui no YouTube estão desmonetizados. Tá? Vão me ajudar bastante se fizerem isso. Vamos lá. Crime de responsabilidade do ex-presidiário. Galera, quem está falando é a Folha de São Paulo, né, que é da mídia tradicional, da mídia podre, né, é o principal órgão de imprensa de apoio do atual desgoverno. Não fosse a Folha de São Paulo, muito daquele desgaste, né, que o Bolsonaro sofreu durante seu mandato não teria acontecido. Quem não se lembra da Patrícia Campos Mello, com aquela narrativa falaciosa de disparo de mensagens em massa, que acabou gerando a CPI das fake news, que por sua vez gerou o inquérito das fake news e tudo aquilo que a gente viu depois, né? Inclusive a desmonetização do meu canal, dos meus dois canais no YouTube. A origem de tudo aquilo foi uma matéria mentirosa, comprovadamente mentirosa hoje em dia, da Folha de São Paulo. E é esta mesma Folha que está acusando o atual governo de ter dado uma pedalada fiscal no valor de 7 bilhões e 700 milhões de reais para cobrir o rombo do INSS causado pelo aumento do salário mínimo. Aumento de R$18, mas mesmo assim a equipe econômica não teve competência para viabilizar isso aí. Aí teve que dar uma pedalada. De acordo com o Haddad, isso está dentro das regras orçamentárias. É uma faca de dois gumes, tá? O Haddad dizer isso, porque se for comprovado que não está de acordo com as regras, com a lei, ele está assumindo o crime. E aí não tem para onde fugir, né? Tem, a gente sabe para onde ele pode fugir, né? Vamos lá, mas levando-se em consideração que existe o chuchu ali aquecendo na beira do campo, a gente já não sabe mais, né, com a preferência da rota de fuga do ex-presidiário, vamos dizer assim. Tá? Então, vamos ficar com o pé atrás, porque a gente sabe dos obstáculos que tem que enfrentar, né, para que a lei seja cumprida, mas eu tenho que expor aqui para vocês, tá? Repetindo, é a Folha de São Paulo, que é aliada, né, de primeira ordem do ladrão. Tá? Seguinte, galera, ao não incluir o aumento na previsão orçamentária, o desgoverno, a equipe econômica do desgoverno, deu essa pedalada, mais de 7 bilhões de reais para
encobrir o rombo. Né? Como acabei de falar aqui, eles não têm competência para cumprir as promessas que fizeram. A gente viu um monte delas sendo descartadas. Aliás, até acontecendo ao avesso. Né? O caso do imposto de renda. Agora, até R$5.000 você vai ser taxado. Você vai cair na rede. A promessa do ladrão era de tirar pessoas, né? Afastar pessoas do leão. Ele foi lá e abriu mais ainda a boca do leão. Né? E vocês veem esse desespero todo do desgoverno com taxa, novos impostos, né? A nova polêmica agora dessas lojas chinesas, né? Acima de R$50 todo mundo vai ser taxado. Bolsonaro já tinha deixado claro que nunca faria isso, né? E o desgoverno está fazendo porque precisa de grana. E a única maneira que um governo incompetente tem de gerar dinheiro é jogando isso na conta do contribuinte. Né? Eu estou deixando aí na tela, em tela inteira, né, os prints da matéria da Folha de São Paulo, para depois dizerem isso é fake news. Né? Eu fiz a postagem no Twitter, né, mostrei o print da matéria do antagonista, né, e mesmo assim, tirou isso da onde? Tirou isso do rabo? Não, meu filho, tirei da Folha de São Paulo. O que não deixa de ser verdade, não deixa de ser tirar do rabo, né? Porque vamos combinar, dali normalmente só sai caquinha. Mas tá aí, né? Estão aí os prints, caso vocês queiram tirar prints dos prints, para quem estiver duvidando, porque a Folha de São Paulo é fechada, né? Você tem um acesso limitado ali de 3 visitas gratuitas por mês. Eu excedi a minha cota ao printar, né, essa matéria, e acredito que talvez vocês já tenham excedido as de vocês também. Então, os prints estão aí, é só tirar o print e mostrar para quem vocês quiserem. Tá? Consequência, de acordo com a lei, né, não tem o que discutir, como o próprio antagonista diz, né, essa pedalada é muito pior do que a pedalada da Dilma. A Dilma foi o seguinte: ano de eleição, ela precisava oferecer ali Bolsa Família para todo mundo, né? Precisava, né? Tem que dar Bolsa Família. Você chegava na Caixa Econômica, eu quero Bolsa Família, tá aqui. Não, precisa, amigo, me dá teu nome aí. Comprovante de residência, tá aqui, Bolsa Família. Era assim, né? E foi assim que ela ganhou as eleições, ou pelo menos chegou próximo de ganhar e depois ganhar. Enfim, vocês sabem do que eu tô falando, né? E aí o que ela fez? Ela pegou um empréstimo com a Caixa Econômica Federal. Então é o Estado pegando um empréstimo com o Estado para cobrir um rombo do Estado. É uma pedalada. Este caso aqui é mais grave, além de ser mais custoso. Então, o que a gente espera nesse momento aqui é que a oposição, né, a oposição da direita, né, que faz oposição a esse desgoverno, eu estou tão acostumado a falar a base, né, porque nós fomos situação por 4 anos, mas enfim, os parlamentares da direita conservadora precisam se unir de maneira organizada para tocar isso para frente, porque é o que está na lei. Não interessa se você acha que vai chegar no STF e vai parar. Isso é uma outra história. A obrigação dos nossos parlamentares é tocar isso para frente. Se bater e parar no STF, eles fizeram o que eles podiam. Tá? E aqui vai um puxão de orelha. Ontem tivemos a visita, novamente, do Flávio Dino na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados. E um show de desorganização dos nossos parlamentares. Né? A impressão que a gente tem é que é um time cheio de ótimos jogadores, mas sem um técnico. Parece um bando. Do outro lado, né, tem um time limitadíssimo, né? O técnico também é limitado, mas pelo menos tem uma estratégia. Né? Tem que combinar a pergunta, pessoal. São 3 deputados perguntando na sequência. Então você combina a pergunta, porque se um pergunta uma coisa, outro pergunta outra que não tem nada a ver, né? Ou então está mais preocupado em aparecer do que em questionar, quando o Flávio Dino vai responder, é fácil dele ser evasivo, é fácil dele ser vaselina. Não é possível que os nossos parlamentares não consigam se organizar para uma sessão daquela. Eu não sei qual é o motivo, é falta de tempo? É falta de interesse? É ego, talvez, da parte de alguns? Não sei. Agora, os deputados e os senadores precisam entender que nem todo mundo pode ser protagonista. Nem todo mundo pode ser Lionel Messi. Tem que ter o cara ali atrás também na retaguarda. Muitos deputados cumprem esse papel com maestria. Vou dar um exemplo aqui, eu estou elogiando, estou falando mal. O Hélio Lopes. O Hélio Lopes é um cara discreto.
O Pazuello está sendo um cara discreto. Achei que ele não estava fazendo nada. Perguntei para amigos parlamentares. Não, ele está fazendo um bom trabalho, só que ele não aparece. Tá ali. Quer dizer, aparentemente é um cara que não tem ego. Como não tem o Hélio Lopes, com certeza. Agora, se você tem uma sessão daquela, importante daquela, e os caras não são capazes de se organizar, de se reunirem durante 2, 3 horas para traçar uma estratégia, um plano para encurralar o Flávio Dino, não dá, gente. Não dá. O Júnior Amaral, que é um bom deputado federal, nunca vou esquecer quando teve o caso do Daniel Silveira, ele foi o primeiro, se não me engano, o primeiro a chegar lá e dizer, vou ficar aqui com o Daniel Silveira, não vou arredar o pé daqui, se ele vai dormir aqui eu vou ficar com ele. Parabéns, ele é um cara que se comunica bem, fala muito bem, aparenta ser um cara muito honesto, né, preparado, mas ele foi lá, citou um tweet do Flávio Dino e não tinha o tweet para mostrar. Não, porque o senhor, né, Vossa Excelência aí fez um tweet tal dia falando sobre isso, cemitério e tal. Aí o Flávio Dino, não lembro desse tweet. Você tem aí? Não, ele não tinha. Como você vai fazer uma pergunta pro ministro da Justiça sobre um tweet e você não tem o tweet na tua mão, cara? Isso é muita falta de organização. Isso aí, gente, não dá. Então, um apelo aqui a vocês, deputados, coloquem um ego de lado. Olha, não precisa ser best friend, não. Não precisa ficar trocando emoji, ficar trocando meme no WhatsApp. Não precisa chamar um pra jantar na casa do outro, ser padrinho da filha, do filho. Não precisa de nada disso. O que a gente precisa é que vocês tenham estratégia. Que não fique parecendo um bando. Eu não vou citar nomes aqui, né, falando mal de ninguém, falei do Júnior, mas falei bem, né? Foi um erro que ele cometeu, mas ele foi bem, né, na pergunta, ele é um bom parlamentar. Não vou falar de mais ninguém, porque não é do meu feitio ficar aqui apontando o dedo para quem é do nosso lado. Agora, o mínimo que vocês podem fazer é se organizar, caramba. Para não ficar parecendo o Ibis, como foi ali. O Ibis não, é como se fosse o Barcelona, né, só que treinado sei lá por quem. Pela Dilma. Não dá, gente. Vamos se organizar. Agora vamos fazer as conexões aqui com o 8 de janeiro e a viagem à China. Rapidinho, tá, pessoal? Porque a coisa é muito séria. Vocês já devem ter percebido que o Pacheco sempre condiciona a sessão conjunta à viagem à China. Primeira vez. Não, assim que eu voltar da China, a gente marca a sessão conjunta. A viagem foi adiada, então não teve a sessão. A viagem aconteceu ontem. Viajaram ontem para a China. E o Pacheco disse que quando voltar, vai fazer a sessão. Então prestem atenção no que eu vou falar. Não posso falar com todas as letras, tá? Mas vocês com certeza vão entender a mensagem. Muitos parlamentares, né, que não são de fato, né, do nosso grupo, do Núcleo Duro, que assinaram o requerimento da CPMI, o fizeram para ganhar poder de barganha. Viagem à China. Dinheiro na cueca. Vocês estão entendendo? Dinheiro na cueca. Viagem para a China, volta da China, dinheiro na cueca. Poucos dias depois, vai ter deputado tirando a assinatura. Por que será? Será que é por causa da roupa de baixo? Xing-ling? Será que é? Galera, é muito grave isso. Pensem bem, Pacheco só vai marcar a sessão depois da viagem à China. Já tem denúncia aí de que não foi só um avião, não. E que os outros aviões não foram registrados. Então, parlamentar que depois dessa viagem, entre a volta, o retorno da comitiva presidencial e a sessão conjunta, retirar a sua assinatura, vocês já sabem, né, que não faz compra no AliExpress, né? Ele recebe direto. Tá bom? Pressão total nessa galera. Vou repetir. Tirou a assinatura entre a volta da comitiva da viagem à China e a sessão conjunta, vocês já sabem do que se trata. E aí, galera, façam a parte de vocês. Um forte abraço e a gente se vê por aí.